Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre O Homem de Giz, um trailer incrível. Se você ainda não leu O Homem de Giz, você ainda não sabe o que está perdendo. Para quem é novo aqui, eu sou Álvaro Nobre Júnior e seja muito bem-vindo ao cantinho mais assustador para quem ama os livros. E sem mais delongas, para o vídeo, bora lá? Pessoal, esse livro aqui, O Homem de Giz, me lembrou muito o estilo de Stephen King, ainda mais do livro A Coisa, It, porque fala sobre um grupo de crianças que presencia um acidente terrível em um parque de diversões e esse grupo de crianças vão ao bosque para desvendar o mistério daquele acidente e de outro assassinato que houve na cidade. E aparece uns homenzinhos de giz para assustar bastante, por isso que o nome é O Homem de Giz. E a edição dessa capa, eles capricharam muito, tem esse daqui escrito como se fosse a giz, tem uma partezinha meio embranquiçada aqui, como se tivesse desenhado a giz. Tem aqui atrás também com uma parte embranquiçada, escrito como se fosse realmente a giz. O corte do livro também ficou muito bom, ficou uma cor diferente do tradicional. Aqui dentro tem uns homenzinhos desenhados de giz também. Gente, eles capricharam. E tem a parte dos agradecimentos, que é em preto. E o começo também de cada capítulo, gente, é inacreditável. O prólogo também é escrito como se fosse escrito a giz. Gente, eu amei. Aí tem também no livro umas ordens cronológicas, alterna entre o passado da década de 80 para 2016. E cada capítulo começa assim também, em preto e como se fosse escrito em giz. A história do livro, ele pega uns pontos assim bem interessantes. Ele pega sobre violência doméstica, porque tem um tal de Reverendo Martin, que ele, pelo que a história deixa a entender, ele bate na sua filha. E tem também a questão de abuso sexual, tem a questão de estupro. É uma história cheia de temas importantes para serem discutidos, além da história ser envolvente de maneira que você não tem ideia. A linguagem é moderna, é envolvente e simplesmente quando você pega para ler, você não para, ó. Você não para de ler enquanto não termina o livro. Como eu estava falando, a história do livro começa com um acidente em um parque de diversões e o personagem principal é o Edward Adams. Ele presencia esse acidente. Gente, o acidente. Ele olha para uma garota no parque que ele acha muito bonita e fica ali prestando atenção. E olha que ele tem apenas 12 anos, mas a garota é mais velha e chama a atenção dele pela beleza dela, quando de repente um brinquedo do parque ele se solta e atinge essa garota, que ele chama de garota do Twister. Nesse acidente, a metade do rosto dela fica meio que deformado, a perna dela corta-se, fica pendurada apenas por uns nervos. É um acidentezinho terrível. E o livro começa justamente por esse ponto onde tem esse acidente terrível no parque de diversões. Mas acontece outro acidente também na cidade, em que tem uma garota que foi esquartejada. Essa ganguezinha, esse grupo de crianças que o próprio Edward chama de a gangue, com um certo orgulho, tá ali meio que vistoriando o parque, andando, se divertindo, e eles começam a encontrar pedaços do corpo dessa garota. Eles encontram a mão, eles encontram a perna. Tem umas figuras incríveis, interessantes, como a mãe do Eduardo, que trabalha numa clínica e faz aborto. Tem um Reverendo Martin,
que o grupo religioso dele fica fazendo manifestações na frente da clínica da mãe do personagem principal. Quando acontece esse acidente, muitos personagens acabam ficando, digamos assim, suspeitos, como o pai do Edward, que tem uma certa birra com o reverendo Martin, o reverendo Martin por ter uma certa briga com a família do Edward. Gente, o grupo de crianças também cada um tem uma personalidade diferente, eles têm que enfrentar os valentões da cidade e ficam perambulando pela cidade de bicicleta. Tem também um toque sobrenatural na história do livro O Homem de Giz, o que lembra também o livro de Stephen King. Eu li o Cemitério e o que mais me atraiu, além da linguagem e da história ser muito envolvente, é que Stephen King ele mistura, ele coloca de um jeito, ele mistura esse sobrenatural com as coisas do cotidiano, como se esse sobrenatural fosse perfeitamente apalpável. E no Homem de Giz, a autora, como é fã do Stephen King, também não ficou para trás nessa parte. Ela dá um toque sobrenatural que é muito palpável também, porque está ali dentro da rotina das pessoas, está ali dentro do cotidiano. Mas, do mais, eu não posso falar muito sobre o livro O Homem de Giz, que é para não chegar a dar um spoiler para vocês. Eu quero que vocês tenham a mesma sensação de leitura, de experiência de leitura que eu tive. Só para terminar essa parte do vídeo sobre a resenha da história, vou ler aqui o que está na contracapa. Nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo começou. Foi quando começamos a desenhar figuras de giz ou quando elas apareceram do nada? Foi aquele acidente terrível ou quando encontraram o primeiro cadáver? Gente, é uma coisa assim, daí você dá para ter uma ideia de como é a história. E com isso, você ainda coloca um pouco de sobrenatural com um grupo de crianças tentando descobrir o mistério de um crime que aconteceu na sua cidade, que você vai saber o quanto que esse livro aqui é incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like e compartilha para a gente ficar incentivando a cultura e a leitura também, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente tem que ficar um pouco mais em casa. É muito importante incentivar a leitura e a cultura. Se você já leu O Homem de Giz, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência de leitura com esse livro. Eu particularmente gostei muito. Quando a gente pega esse livro para ler, simplesmente a gente não para enquanto não terminar o livro. A gente sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, o que o próximo capítulo vai revelar de informações novas sobre a história do livro. E se você ainda não leu O Homem de Giz, deixa aqui nos comentários o que você achou de mais interessante nessa resenha, tá bom? Porque eu vou estar aqui aguardando o seu comentário. Até mais!